pessoal, meu nome é Gabriela da Costa e eu sou mestranda no Programa de Produção Vegetal e Bioprocessos Associados na UFSCar. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, ou pelo menos parte dele. Tem como título A Influência do Parque Enxerto em Copa de Limaça da Tahiti. Os citros têm sua origem no continente asiático e eles se expandiram rapidamente para os outros continentes através da sua comercialização. Quando eles chegaram no Brasil, eles encontraram ótimas condições para o seu desenvolvimento e isso contribuiu para que o Brasil fosse um dos maiores produtores de citros do mundo. Ele só perde para a China. Quando a gente fala de citros, a gente lembra bastante da laranja, por causa do mercado de suco, porém a gente tem que lembrar que tem também outros grupos, como das tangerinas e dos tangores, e dos limões. Hoje eu vou falar um pouquinho mais desse terceiro grupo. Dentro do grupo das limas ácidas e limões, a gente pode destacar a limaça da Tahiti. Ela é popularmente e erroneamente chamada de limão. Ela é um híbrido que provavelmente foi advindo de uma limácida galego com um limão ou uma cidra. Ainda não é bem conhecido se foi um limão ou uma cidra. É um híbrido triploide, ou seja, todos os seus frutos são sem sementes. E eles se desenvolvem através de patenocarpia, que é quando o fruto se desenvolve sem a fecundação. A limácida da Tahiti tem algumas características, como, por exemplo, apresentar duas safras bem definidas. Uma no primeiro semestre, que é responsável por 70% de toda a produção, e no segundo semestre, que representa 30% dessa produção. Além disso, a sua comercialização é bastante versátil. Ele é utilizado para o uso de fruta fresca, para o uso de temperos, para o uso de produção de suco e também pode ser utilizado seus subprodutos, até sendo chamados de produtos ao invés de subprodutos por causa da sua rentabilidade, que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, para a gente ter noção da importância dele, ele conseguiu movimentar cerca de 4 bilhões de dólares no mercado internacional. Ele é bastante utilizado pelas indústrias farmacêuticas, pelas indústrias alimentícias, de perfumaria e de limpeza, principalmente para aromatizar tanto perfumes quanto os alimentos. Tem duas características deles também que é bastante importante, que são as características antimicrobianas e antioxidantes, que são bastante exploradas na área da pesquisa, principalmente porque o mercado consumidor está buscando insumos mais naturais, deixando de consumir algo que seja sintético ou que possa causar algum tipo de dano ao meio ambiente, seja ele com resíduos em água ou em solo. Se nós conseguíssemos aumentar o rendimento de um óleo essencial, isso aumentaria muito a rentabilidade de um pomar para o produtor. A gente pode pensar em fazer isso utilizando porta-enxertos diferentes. A interação entre copa e porta-enxerto já é conhecida pelo produtor e pelos pesquisadores, porém não é muito explorado quando relacionado com óleo essencial. O porta-enxerto ele é capaz de influenciar cerca de 20 características agronômicas da planta de citros. Entre elas estão a produtividade, a precocidade, a qualidade de fruto, resistência a adversidades bióticas como pragas e doenças ou adversidades abióticas como salinidade, seca ou geada. Para quem não sabe, o citros é composto de duas plantas, que é a parte da copa, responsável por emitir folhas, flores e frutos, e a parte de porta-enxerto, que é responsável pela absorção de nutrientes e pelo seu enraizamento. Diante dessa introdução, o objetivo do meu projeto, então, foi avaliar a influência de 16 porta-enxertos sobre a copa de limaça da Tahiti da variedade IAC5. Os porta-enxertos utilizados são 13 citandarins, que são híbridos de tangerina sunk com Poncidius trifoliata. Utilizei a tangerina sunk, o trifoliata Flying Dragon e também o limão cravo, que é bastante conhecido e utilizado pelos produtores. Eles estão implantados em pindorama com espaçamento de 7x4. O delineamento da área foi em blocos casualizados. As variáveis analisadas são referentes ao segundo semestre de produção, ou seja, o semestre que só representa 30% de toda a produção de limaça da Tahiti. Por isso que pode ter uma quantidade menor da produção comparada com a do primeiro semestre. A produção foi mensurada utilizando sacos de 27 quilos e uma balança que pesou
as 3 repetições, as 3 plantas que representam as 3 repetições individualmente. O desenvolvimento vegetativo foi mensurado utilizando uma régua graduada, onde foram obtidos a altura, diâmetro e, com isso, o volume. O essencial ele foi extraído com um destilador de arraste a vapor. Após 4 horas de extração, é obtido o volume final e feito o cálculo para o rendimento. Os dados foram analisados no software SansAgri e foram feitas análise de variância e o teste de separação de média de Scott-Knott, com um nível de significância de 5%. Como mostrado na tabela de resultados, a gente vê que houve uma diferença significativa entre as variáveis estudadas, e isso corrobora com outros projetos que também estudaram essa diferença ou essa influência do porta-enxerto sobre a copa. A diferença do desenvolvimento vegetativo pode ser explicado pela diferença do enraizamento e do desenvolvimento das raízes de cada porta-enxerto, visto que quanto maior esse desenvolvimento, maior a quantidade de nutrientes captado pela raiz e também a maior quantidade de água. Essa característica reflete diretamente no tamanho e no vigor da copa. Por isso, conseguimos ver bastante diferença entre as variáveis de altura, diâmetro e volume. O mesmo pode ser pensado quando a gente fala de produção, pois quanto maior a quantidade de nutrientes e água absorvidos pela planta, melhor será a sua performance na questão de produção. Ela conseguirá dar origem a maiores frutos, frutos maiores e frutos com maior qualidade. A diferença, tanto de tamanho quanto de produção, pode ser vista no porta-enxerto do Trifoliatra Flying Dragon. Ele se dá melhor em pomares que são irrigados, o que não ocorre com o pomar do experimento. Então, ele teve os piores resultados basicamente dos 5 quesitos, mas isso não quer dizer que ele não vá bem em outros ensaios. O óleo essencial ele é um metabólito secundário da planta e ele é bastante influenciado por fatores como clima, disponibilidade de água e outros fatores externos do pomar. Pode inclusive ser influenciado por essa diferença de safra que ocorre em climas e situações diferentes. Devido a essa sensibilidade maior do óleo essencial a esses fatores, a gente pode ver uma grande diferença de rendimento entre os porta-enxertos. Os resultados são resultados parciais de um experimento que também contará com análise de composição do óleo essencial, para a gente se aprofundar mais sobre o quanto o porta-enxerto pode influenciar no óleo essencial. Creio que não mudará muito os componentes majoritários, porém pode ter mudança tanto na concentração quanto nos componentes em menores concentrações. E isso pode gerar resultados bastante interessantes para futuramente um aproveitamento do óleo em atividade antimicrobiana ou atividade antioxidante. Como conclusão, a gente tem que a copa teve diferenças significativas dessas variáveis, comprovando a influência dos diferentes porta-enxertos nas características agronômicas estudadas. Também podemos concluir que o Citrandarim H121 foi um dos melhores, visto que ele se destacou e teve os melhores resultados nas 5 variáveis, e que os Citrandarins eles obtiveram resultados semelhantes ou até superiores em alguns casos com os porta-enxertos que são comercialmente utilizados. Ou seja, esses porta-enxertos podem ser uma nova alternativa para os produtores cultivarem a copa de limaça da Tahiti. Bom, é isso. Eu queria agradecer também ao Centro de Citricultura, o programa de mestrado e também a CAPES pelo apoio financeiro. Obrigada!